Capítulo 37. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: Ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: Ó Yahvé, soberano, só tu sabes. E ele me disse: Profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: Farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo, e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca Ruach, o sopro da vida, dizendo: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus: Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei. E no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar exércitos sem medida. Então o Eterno me revelou: Ó Filho do Homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas. Eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, ó povo meu. E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse. Palavra do Eterno. Então veio a mim esta palavra do Senhor, orientando-me: ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela: propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros do reino de Israel. Em seguida, toma outra tabuinha e escreve nela: reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Agora, junta uma tabuinha à outra para que se unam e formem um só pedaço de madeira em tua mão. Quando os teus compatriotas te indagarem, não nos explicarás o que tudo isto significa? Tu lhes esclarecerás: assim declara Yahvé, o eterno Deus. Eis que tomarei a madeira de José, que representa sua matité, vara de liderança, que esteve na mão de Efraim, pertencente a José, e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão um só reino na minha mão. Segura firme e diante dos olhos do povo os 2 pedaços de madeira sobre os quais escrevestes, e prega-lhes:
Assim diz o soberano Yahvé: tirarei os israelitas dentre as nações para onde foram expatriados, e os reunirei de todas as partes, e os assentarei na sua própria terra. Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todo o meu povo, e nunca mais serão duas nações, tampouco estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais mediante sua idolatria e suas imagens de ídolos repugnantes, nem com nenhum de seus pecados e práticas abomináveis, pois eu os livrarei de todas as maneiras pelas quais apostataram da verdade e, sendo infiéis, me traíram. Eu mesmo os purificarei, e assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, um rei semelhante ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só pastor, obedecerão fielmente às minhas leis e princípios, e terão o zelo de praticar os meus juízos e estatutos. Viverão na terra que presenteei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais e antepassados. E assim eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos, viverão ali eternamente. E um homem semelhante ao meu servo Davi será o seu líder para sempre. Celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e constituirei o meu santuário, o templo, entre eles por todo sempre. Assim, meu tabernáculo, minha morada, permanecerá com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Então, quando a minha casa estiver entre eles para sempre, todas as nações compreenderão que eu, Yahvé, o Senhor, santifico Israel. Capítulo 38. E aconteceu que veio a mim esta palavra do Senhor: Ó filho do homem, volve a tua face contra Gog, das terras de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetiza contra ele, nestes termos: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: eis que coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Far-te-ei que gires, fincarei anzóis em teu queixo, e te farei sair com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa de guerra. Uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos manejando a espada. Paras, Pérsia, Cuxi, Etiópia e Put, Líbia, estarão na companhia deles, todos armados de escudos e capacetes. Gomer e todas as suas tropas, e Bet-Togarma, a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as suas tropas. Sim, muitas nações estarão contigo. Prepara-te, estejas pronto para a batalha, tu e todas as multidões reunidas ao teu redor, e assumas o comando delas. Passados muitos dias, serás convocado às armas. Daqui a alguns anos, atacarás uma terra que se recuperou da guerra, cuja população foi juntada dentre muitas nações nos montes de Israel. Gente que por muito tempo esteve completamente desolada e aflita. Contudo, agora esse povo foi liberto das nações e vive em segurança. Então tu, todas as tuas tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade. Sereis como uma nuvem cobrindo toda a terra. Assim, pois, declara Yahvé, o eterno e soberano Deus: naquele dia sobrevirão pensamentos cobiçosos à tua cabeça, e engendrarás um plano maligno. Então decidirás: invadirei uma terra de povoados humildes, atacarei um povo pacífico e incauto, que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portões e nem trancas. Despojarei, saquearei e erguerei meu braço contra as suas ruínas agora reedificadas, e contra todo aquele povo que fora reunido dentre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território, chamado de umbigo da terra. Sabá, Shevá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, com todos os seus povoados. Leões vigorosos te indagarão: porventura vens tomar o despojo?
Ajuntaste o teu bando para arrebatar presas dóceis, para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens e apoderar-se de todo o espólio que puder agarrar? Sendo assim, ó filho do homem, profetiza e declara a Gog: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: porventura, naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em paz e seguro, tu não o saberás? Sim, e virás do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitas nações em tua companhia, um grande exército montado em cavalos, numerosa multidão de guerreiros. Avançarás contra Israel, meu povo, como uma nuvem ameaçadora que cobre toda a terra. Nos dias do futuro, quando chegar a hora, eu mesmo te levarei a atacar e invadir minhas terras, a fim de que todas as nações pagãs fiquem sabendo quem eu sou, quando eu manifestar poderosamente minha santidade à vista de todos os povos, por meio de ti, ó Gog. Assim afirma Yahvé, o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse na antiguidade, por meio de meus servos, os profetas de Israel, que naquela época profetizaram durante muitos anos, que eu, um dia, te mandaria vir contra a nação de Israel? É precisamente isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será inflamado meu ciúme, palavra do soberano eterno. Em meu zelo e em minha cólera, asseguro que naqueles dias haverá um poderoso estrondo, um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todas as criaturas que rastejam pelo chão e todos os seres humanos que estão sobre a face da terra tremerão de medo diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão, os precipícios serão nivelados e todos os muros virão ao chão. Então convocarei a espada do meu juízo contra Gog em todos os meus montes, palavra de Yahvé, o soberano Senhor. E a espada da guerra de cada um será contra o seu próprio irmão. Executarei juízo e condenação sobre ele, com doenças contagiosas e derramamento de sangue. Desabarei terríveis tempestades de chuva, granizo, fogo e enxofre ardente sobre ele, e todo o seu exército também será atingido. O mesmo ocorrerá sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim demonstrarei a minha magnificência e a minha santidade, e me farei conhecido aos olhos de muitas nações. Então eles saberão que eu sou Yahvé, o Senhor. Capítulo 39. Ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog nestes termos: assim declara Yahvé, o Senhor Deus: eis que eu me disponho contra ti, ó Gog, príncipe maior de Meseque e Tubal. Eu mesmo te farei vir do extremo norte e te enviarei contra os montes de Israel. Então, com um só golpe, tirarei o arco da tua mão esquerda e farei tuas flechas caírem da tua mão direita. Nos montes de Israel serás derrotado, tu e todos os teus exércitos e as nações que estiverem contigo. Haverei de entregar-te como alimento às aves de rapina e àquelas que devoram carniça e aos animais selvagens. Cairão em campo aberto, pois assim eu determinei, palavra do Senhor, o soberano Yahvé. Eis que mandarei descer fogo sobre Magog e sobre todos aqueles que habitam despreocupados e seguros nas ilhas e regiões costeiras, e eles saberão que eu sou Yahvé, o Senhor. Farei o meu santíssimo nome reconhecido no meio do meu povo Israel, e nunca mais permitirei que se profane o meu nome, e todas as nações saberão que eu sou Yahvé, o Santíssimo em Israel. Eis que todos estes acontecimentos estão chegando, e em verdade se cumprirão. Palavra do Senhor Deus, este é o dia que tanto tenho anunciado. Os habitantes das cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível para acenderem fogo. Os escudos pequenos e grandes, os arcos e flechas, os porretes de guerra e as lanças. Durante 7 anos eles as utilizarão para fazer fogo. Não terão a menor necessidade de ajuntar lenha nos campos, tampouco sair para cortá-las nas florestas, porquanto todo o povo usará armas como madeira para o fogo. E eles despojarão aqueles que os saquearam,
Palavra de Yahvé, o eterno soberano Deus. E naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o leste, na direção do Mar Morto, e será grande a admiração de todos que passarem por ali, ao observarem que Gog e todos os seus batalhões estarão sepultados ao longo daquela área, e lhe darão o nome de Vale de Ramon-Gog, forças de Gog. Durante 7 meses a nação de Israel os estarás sepultando, a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará. O dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável, oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Passados 7 meses serão escolhidos homens para percorrerem a terra e cuidarem do sepultamento dos restos mortais das últimas pessoas que tombaram. E assim toda a terra será purificada. Quando estiverem caminhando pela terra e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado do osso, até que os coveiros venham e se encarreguem do seu devido sepultamento no vale de Ramon-Gog. Também se formará ali uma cidade, a qual se dará o nome de Ramoná, hordas, e deste modo eles purificarão a terra. Ó querido filho do homem, assim ordena o soberano Yahvé, o Senhor Deus. Convoca, pois, as aves de toda espécie, todos os animais silvestres. Ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de todos os lados para o meu sacrifício que eu ofereço por vós, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali comereis muita carne e bebereis muito sangue. Comereis as carnes dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes de toda a terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos animais gordos de Bazã. Neste imenso sacrifício que vos estou preparando, comereis gordura até vos fartardes, e bebereis do sangue até vos embriagardes. E vos empanturrareis de cavalos e de cavaleiros, homens poderosos, valentes e guerreiros de todo tipo. Palavra de Yahvé, o Senhor Deus. Então estabelecerei a minha glória entre as nações, e todas elas contemplarão o juízo e o castigo que eu tiver executado, e o peso da minha mão, quando eu a calcar sobre cada uma delas. Assim, daquele dia em diante, a nação de Israel compreenderá que eu sou Yahvé, o Senhor, o seu Deus, e as nações pagãs saberão que os israelitas foram mandados para o cativeiro por causa da sua malignidade, porque me foram infiéis. Por isso, escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles tombaram ao fio da espada. Tratei com eles conforme a sua própria iniquidade e as suas transgressões, e não permiti que vissem o meu rosto. Portanto, assim declara Yahvé, o eterno Deus. Agora trarei Jacó do exílio e restaurarei o seu destino. Eu me compadecerei de toda a casa de Israel e demonstrarei todo o zelo que dedico ao meu santo nome. Quando habitarem em segurança em sua própria terra, tranquilos e sem medo de ninguém, eles se esquecerão da humilhação por que passaram e de toda a deslealdade que praticaram em relação à minha pessoa. Sendo assim, quando eu os trouxer de volta dos povos pagãos e os houver reunido das terras de seus inimigos, serei santificado neles diante dos olhos de muitas e muitas nações. Então reconhecerão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, quando entenderem que eu mesmo os levei ao cativeiro entre as nações, e eu mesmo os trouxe de volta para a sua terra. Não esquecerei de trazer do exílio uma só pessoa do meu povo, não mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre toda a casa de Israel. Palavra de Yahvé, o soberano e eterno Senhor. Capítulo 40. E aconteceu que no início do 25º ano do nosso cativeiro, logo no início do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que Jerusalém foi tomada e destruída, no exato dia 10, a mão de Yahvé pairou poderosamente uma vez mais sobre mim. Então me senti transportado em visões divinas à terra de Israel, e Deus me colocou sobre um monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns edifícios que juntos tinham a semelhança de uma cidade. Deus me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé,
próximo à entrada, e segurava em sua mão uma corda de linho e uma régua, cana de medir. Ele me dirigiu a palavra com as seguintes orientações: ó querido homem mortal, filho do homem, prestai bastante atenção, firma teus olhos, inclina os teus ouvidos e guarda em teu coração tudo quanto eu passo a mostrar-te, porquanto foste trazido aqui, a fim de que eu te revele o significado dessas visões. Anuncia, pois, a toda a nação de Israel tudo quanto vires. Então vi um grande muro que cercava toda a área da casa, o templo. O comprimento da régua de medição na mão do homem era de 6 côvados longos, com pouco mais de meio metro cada. Em seguida, ele mediu o muro, que tinha uma régua, isto é, 3 metros de espessura e 3 de altura, em medidas longas de construção da época. Logo depois, ele se dirigiu até o portão que dá para o lado leste, o oriente, subiu os seus degraus e tomou a medida da soleira da porta, que tinha também uma cana ou vara de extensão. As salas dos sentinelas mediam 3 réguas de comprimento e 3 réguas de largura, e o espaço entre elas tinha 2,5 metros. A soleira da porta junto ao pórtico em frente ao templo media também uma régua de extensão. Ele também mediu todo o pórtico, e este ficava na direção do templo, e tinha 4 metros de extensão. Seus batentes mediam 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para a entrada do templo. A porta para o lado oriental possuía 3 salas de cada lado. As 3 tinham a mesma medida. Os pilares dos 2 lados também tinham a mesma medida. A seguir, o homem mediu a largura da porta. A entrada tinha 5 metros e o seu comprimento media 6,5 metros. Defronte de cada sala havia um muro de meio metro de altura, e os nichos eram quadrados, com 3 metros em cada lado. Em seguida, ele mediu a porta desde o teto de uma sala até o teto da outra sala. A largura de uma porta à outra do outro lado era de 25 côvados, isto é, 12,5 metros da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto. Também mediu ao longo das faces das paredes salientes por toda a parte interna da entrada e totalizou 30 metros. A medida era até o pórtico que dá para o pátio. A distância da entrada da porta até o extremo do pórtico da porta interior totalizava 50 côvados, isto é, 25 metros. As salas e os pilares, as paredes que se projetavam dentro da entrada, eram adornadas por pequenas janelas com parapeito ao redor. Como o pórtico e as janelas, pequenas aberturas rodeavam a parte de dentro, e os pilares, as faces das paredes que se projetavam, eram enfeitadas com palmeiras de tâmaras. Em seguida, aquele homem me conduziu ao pátio do templo, e dali eu observei salas e um pavimento ao redor do pátio. Havia 30 salas naquela área, calçadas de pedras. Este grande piso era adjacente às laterais das entradas, e sua largura era igual ao comprimento. Este era o piso inferior. Depois, ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que totalizou 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. Ele mediu o comprimento e a largura do portão que dá para o lado norte e para o pátio externo. Seus compartimentos, 3 salas de cada lado, seus pilares ou paredes salientes e seu pórtico possuíam as mesmas medidas dos compartimentos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração, com figuras de palmeiras de tâmaras, tinham exatamente as mesmas medidas do portão do lado oriental a leste. O acesso a ele se dava mediante 7 degraus, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia um portão do pátio interior e que dava para o portão norte, como também um que dava para o portão do oriente. Ele mediu de um portão até o que ficava oposto e totalizou 50 metros. Em seguida, ele me levou para o lado sul, e eu observei um portão que dava para o sul.
O homem mediu seus batentes e seu pórtico, e eles tinham as mesmas medidas dos outros portões. Semelhantemente aos demais, a entrada e o pórtico tinham janelas, pequenas aberturas ao seu redor. Mediam no total 50 côvados, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração com figuras de palmeiras de tâmaras nas faces das paredes que se projetavam em cada lado. De igual modo, havia um portão que dava para o pátio de dentro, voltado para o sul. O homem mediu e a distância até esse segundo portão era de 100 côvados longos, isto é, 50 metros. Então o homem me levou ao pátio interno pelo portão sul, e esse portão tinha a mesma medida dos demais. As suas salas, os seus pilares, isto é, paredes que se projetam, e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros, e havia janelas, pequenas aberturas ao redor de seu pórtico, medindo 50 côvados, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio de dentro mediam 12 metros e meio de largura e os 2 metros e meio de extensão. Seu pórtico era voltado para o pátio e haviam figuras de palmeiras de tâmaras enfeitando seus batentes e paredes. E para chegar até esse portão, era necessário subir 8 degraus. Depois ele me conduziu ao pátio de dentro, voltado para o oriente, o lado leste, e mediu a entrada, e todas as medidas eram iguais às anteriores. Sua sala, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas dimensões dos demais. A entrada e seu pórtico tinham pequenas janelas ao seu redor. Mediam 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio de fora. Figuras de palmeiras de tâmaras decoravam os batentes em cada lado, e para chegar ao pórtico subiam-se 8 degraus. Em seguida, aquele homem me levou ao portão norte, que também tinha as mesmas medidas dos portões anteriores. Esse portão também tinha suas salas, seus pilares, paredes que se projetavam e um grande salão que era seu pórtico, também com pequenas janelas em redor. O comprimento total era de 25 metros e 12 metros e meio de largura. O seu pórtico, o salão, dava para o pátio de fora, e por toda a passagem havia figuras de palmeiras de tâmaras gravadas nos batentes e paredes salientes. Havia uma escada de 8 degraus que conduzia até o pórtico. No pátio de fora havia um quarto ligado com o portão de dentro. Esse quarto dava para o pórtico, o salão que ficava em frente ao pátio, onde eram lavadas as partes dos animais que eram oferecidos em holocausto, isto é, completamente queimados em sacrifício. No pórtico da entrada havia 2 bacias de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Do lado de fora do pórtico do salão também havia 4 mesas, 2 de cada lado da entrada da porta nobre. Assim, havia 4 mesas dentro do salão e 4 fora, ao todo 8 mesas sobre os quais eram abatidos os animais que seriam oferecidos em sacrifício. As 4 mesas em cima das quais se preparavam os animais do holocausto, isto é, que seriam completamente queimados, eram de pedra lavrada. Tinham todas as mesmas medidas, 75 centímetros de comprimento e de largura e 50 centímetros de altura. Nelas colocavam-se todos os instrumentos necessários para imolar os animais que seriam oferecidos em holocausto e todos os demais sacrifícios. E havia ganchos de 2 pontas, com até 1 palmo de comprimento, e estavam presos à parede em toda a sua extensão. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Depois da porta interior ficavam as salas dos cantores, no pátio de dentro, que estava ao lado do portão norte, e elas estavam voltadas para o sul. Uma ficava ao lado da porta do oriente, voltada para o norte. Então ele me explicou: o aposento que dá para o sul é para os sacerdotes que trabalham no templo, e o aposento voltado para o norte é para os sacerdotes responsáveis pela guarda do altar, isto é, os filhos de Zadok,
os únicos levitas com permissão para se aproximarem de Yahvé, o Senhor, a fim de ministrarem diante dele. Em seguida, ele mediu também o pátio, que era quadrado e tinha 50 metros em cada lado, e o altar ficava em frente ao templo. Depois conduziu-me ao pórtico, ao grande salão de entrada do templo, e mediu seus batentes. Eles tinham 2,5 metros de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros, e seus pilares, suas paredes salientes, mediam 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente aos fundos. Havia uma escada com 10 degraus que dava acesso a ele, e 3 colunas em cada lado dos batentes.